Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez, uma super entrevista. Hoje, a usina de startup traz às nossas redes sociais o super secretário de Juventude da cidade do Rio de Janeiro, o Salvino. E eu queria, nesse dia tão importante para a usina de startup, porque a usina tem a Secretaria Especial da Juventude da cidade do Rio como uma grande parceira. E a gente tem transformado, gerando, e a gente vem gerando oportunidades para os jovens da cidade do Rio. Salvino, se apresenta primeiro para nossas redes, para que todo mundo conheça quem é o Salvino, de onde o Salvino veio, como o Salvino chegou na Secretaria da Juventude. Legal. Primeiro dizer que não é a usina que é parceira da Juvirio, a Juvirio que é parceira da usina, então para a gente é uma alegria enorme estar participando, para mim é uma alegria enorme estar participando dessa gravação, é uma alegria enorme ter a usina enquanto parceira. O Léo tem um ciúme dessas camisas do Léo, que as camisas do Léo estão sempre brilhosas, bonitas, bem passadas, eu estou sempre meio maltrapilha, né? Mas tá tudo certo, agora vai me passar um pouquinho aqui. Mas bom, para quem não me conhece, eu me chamo Salvino Oliveira, sou secretário de Juventude do Rio de Janeiro, tenho 25 anos, há 25 anos eu moro na Cidade de Deus, que é talvez a favela mais famosa do mundo, e venho de uma família muito humilde. Nós éramos 24 pessoas em uma casa, mas eu tive algumas sortes grandes na vida. Eu diria que a principal delas foi uma educação pública de muita qualidade. Eu estudei no Pedro II de Botafogo, então passei 14 anos da minha vida entre a Cidade de Deus e o Colégio Pedro II. E essa desigualdade sempre me gerou muita insatisfação, porque enquanto eu perdia vários amigos para o tráfico de drogas na Cidade de Deus, para a violência de uma maneira geral, eu ia para o Colégio Pedro II, os meus amigos do colégio estavam voltando de férias na Disney, em Paris, então isso me gerava uma inquietude muito grande. E principalmente porque eu comecei a trabalhar muito jovem. Comecei a trabalhar com 13 anos, vendi água no sinal, vendi doce no ônibus, fui garçom no camelô. E com 15 eu decidi que é hora de ajudar. Porque se eu queria que o mundo fosse um lugar melhor, eu tinha que começar fazendo a minha parte. Então, eu comecei a fazer aula de reforço escolar de graça para os moradores, para os meus amigos da Cidade de Deus. Depois que eu passei para a faculdade, eu abri um pré-vestibular comunitário, inseri no pré-vestibular comunitário. E desde então, eu trabalho com social, são 10 anos, mas há 4 anos teve uma grande virada na minha vida. Eu sempre admirei muito o trabalho do prefeito Eduardo Paes. Então, 4 anos atrás, eu consegui o contato dele, entrei em contato, ele me recebeu no gabinete, eu apresentei um projeto para ele. Desde então, naquele momento, nós começamos a falar muito sobre juventude e periferia, juventude na cidade do Rio de Janeiro. E aí, quando ele vence as eleições e se torna prefeito pela terceira vez, ele, de uma maneira muito corajosa, cria a Secretaria de Juventude, né? Então, é a primeira vez na história do Rio de Janeiro que se tem uma Secretaria de Juventude, e me convida a estar à frente dessa pasta para desenvolver esse trabalho. Então, nós estamos aí há 3 anos, de alguma maneira, tentando melhorar a vida dos nossos jovens. Legal, e é bem importante você falar isso da criação da Secretaria da Juventude, porque nós da usina, a gente acompanha vocês desde que era uma sala pequena, aglomerada de gente. Hoje vocês estão nesse edifício maravilhoso, vocês têm um andar aqui, uma equipe que deve ter aumentado de tamanho, sei lá, umas 5, 6 vezes mais do que tinha naquela época. E a gente, na verdade, a usina, ela é como se fosse muito fã da Secretaria da Juventude, tanto pelo trabalho de vocês e o trabalho dessa equipe maravilhosa que vocês têm. Então, a gente quer dar um parabéns para vocês, porque o que vocês têm feito pela juventude carioca, né, sendo exemplo da juventude carioca para o Brasil inteiro, seguindo o que vocês fazem aqui, é uma coisa maravilhosa. E o prefeito Eduardo Paes, ele realmente está de parabéns. A gente já falou isso na entrevista que a gente fez com ele, a gente parabenizou ele por ter criado essa secretaria, e ainda mais que você aí, toda a sua equipe à frente desse grande desafio que é a juventude carioca. Pensando nisso tudo, a gente tem umas perguntas que nós recebemos dos jovens que estão com a usina de startup, né, dos empreendedores que estão com a usina de startup, né, e dos jovens que saíram dos projetos em conjunto entre a usina e a Juvirio, né, que estão trabalhando dentro desse ecossistema da usina, e não só aqui no Rio, não só no Brasil, como indo para outros países também. Então, Salvino, eu vou te começar com uma primeira pergunta. Qual a transformação que você sentiu
a partir da criação da Secretaria Especial da Juventude junto aos jovens cariocas? Legal, essa é uma boa pergunta. Bom, quando nós chegamos na prefeitura, o cenário da juventude na cidade do Rio é um cenário muito calamitoso, né? É a maior população jovem da história do Rio. Nós jovens representamos 1 a cada 4 cariocas. No entanto, quando nós iniciamos essa gestão, quase 30% dos jovens da cidade não trabalhavam e nem estudavam, que é o pior cenário possível, né? Nem o subsídio. A taxa de desemprego era de quase 50% entre os jovens. A taxa de desemprego da cidade era maior entre as capitais do Brasil. E com muito trabalho, muito suor, a gente vem revertendo esse quadro. Então, quando nós chegamos na gestão, o cenário ali começando saindo da pandemia, o início do fim, né, da pandemia, com dados extremamente catastróficos, e a gente, a partir da criação da secretaria, de pensar de maneira integrada, de envolver os parceiros, de envolver a sociedade, escutar o jovem, a gente começa a reverter esse quadro. Então hoje, por exemplo, o Rio de Janeiro tinha uma taxa de desemprego geral de quase 20% da população, já está com uma taxa de menos de 10%. Se não me falha a memória, 8,9%. Já é a segunda capital do Brasil que mais conseguiu gerar empregos, né? Isso muito puxado pela juventude. Há 6 meses atrás saiu uma matéria, se não me falha a memória, do Dia, mostrando que dos últimos 100 mil empregos formais gerados na cidade, quase 70% foram gerados para jovens entre 18 e 24. Você vê que ainda tem muito desafio, é claro, que não é burro, se é que vai resolver todos os problemas do mundo, é mentira, mas que aponta para uma direção, né? O prefeito Eduardo Paes, ele dá uma missão e a gente, de alguma maneira, segue esse norte e tenta atingir essas metas para melhorar, é óbvio. No final do dia, a grande medida é a felicidade do povo carioca, então para melhorar a vida desses jovens na cidade. Maravilha. E você acha, né, que você falou agora do prefeito Eduardo Paes, né, você acha que as autoridades, né, o setor público, né, ele dá muita importância ou pouca importância no foco aos problemas da juventude, não só carioca, mas da juventude brasileira? Olha, acho que a grande forma de mensurar o apoio que o governo dá ou deixa de dar para uma pauta da juventude, no caso da nossa classe, mas de qualquer pauta nós vivemos num sistema capitalista, quer gostemos ou não. Então, se você quer saber se é uma prioridade para aquele governo, olha o orçamento. Quanto maior for o orçamento para determinada temática, maior é a prioridade do governo. E hoje, a cidade do Rio de Janeiro, né, só 3 capitais no Brasil têm Secretaria de Juventude, e o Rio de Janeiro é uma dessas capitais, e tem, se não o primeiro, o segundo maior orçamento para tratar da pauta da juventude na Secretaria de Juventude. Isso sem contar o orçamento que se tem na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Educação, nas outras pautas que acabam sendo transversais à juventude. Então eu diria que a cidade do Rio de Janeiro ela tem colocado a juventude no centro do debate, no centro do orçamento e no centro das soluções também, não só construindo para os jovens, mas também construindo com os jovens. Maravilha. E quais mudanças que você acredita que se devem fazer, né, tanto na área da educação quanto para o mercado de trabalho, para que os jovens dessas novas gerações tenham acesso ao trabalho, acesso a melhores condições para estudar, acesso a uma universidade? O que está faltando ainda? A gente conhece bastante o que a Secretaria de Juventude, né, o governo da Prefeitura da cidade do Rio também tem feito para isso. Mas o que você acha a nível Brasil que precisa ser melhorado? Você acabou de citar a parte do orçamento, né? Mas o que fora o orçamento precisa acontecer? Olha, o governo Lula é muito parceiro da cidade do Rio de Janeiro. E tem, de alguma maneira, caminhado, mostrado que o Brasil tem solução e que a gente consegue olhar para o futuro e vislumbrar algo melhor. Mas eu ainda sinto muita falta de questões estruturais nesse sentido, né? Porque se a gente está falando da juventude, se nós estamos falando do bônus demográfico brasileiro, é o bônus demográfico de jovens do Rio, mas também é o bônus demográfico brasileiro. Nós estamos falando, talvez, da última grande janela de oportunidade do nosso país, já que agora a pirâmide etária começa a virar.
E eu sinto muita falta de um plano de desenvolvimento nacional que seja transversal a todos os ministérios e que mostre para as cidades para onde o país vai caminhar nos próximos 10 anos. Se nós estamos falando de mudar a vida desses jovens e, consequentemente, de fazer com que o país cresça, que o país se torne mais competitivo a nível internacional, o governo federal, o governo estadual e também a cidade do Rio de Janeiro precisam dizer quais são os caminhos para isso. Como a gente vai, por exemplo, o debate que se tem agora do novo ensino médio, o velho novo ensino médio. Então, o que vai ser da educação pública nos próximos 10 anos? Para onde nós vamos levar a educação pública? Como a gente transforma o colégio, que ainda tem uma estrutura muito arcaica, em algo que continue sendo atrativo para esses jovens e que se conecte com as tecnologias do século XXI? Como a gente faz com que a matemática, a história e a geografia se torne mais atrativa do que o aplicativo de celular? Como eles se somam para mostrar para esse jovem que a tecnologia caminha lado a lado com a ciência, e isso pode ser de uma maneira atrativa. Então, eu diria que é importante que o governo federal e todas as esferas do governo digam um plano de desenvolvimento nacional para onde vai caminhar a educação e que consiga construir isso também com a população. Então, ouvindo bastante, recriando as grandes conferências, né? De alguma maneira isso está sendo feito após 8 anos sem conferência de juventude. Nós estamos tendo agora a 4ª conferência de juventude, e é claro, apontando também no orçamento, né? Como a gente vai dar essa solução para o país. Você acha que, seguindo o exemplo dessas outras do Rio, mas outras 2 capitais, a gente deveria ter mais secretarias especiais de juventude por todas essas cidades brasileiras, por esses municípios? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que todos os municípios têm o desafio de criar as suas secretarias de juventude, mas não só a secretaria. A secretaria tem que vir acompanhada do Conselho Municipal de Juventude e, na medida do possível, de um Fundo Municipal de Juventude, que se garante que as políticas elas são políticas de Estado e não políticas de governo, né? Que dá, inclusive, mais autonomia para pensar políticas públicas a longo prazo. Falando dos que nem estudam e nem trabalham, né? O que é possível fazer para que esses desalentados, né, esses jovens, né, que saíram da idade escolar, eles possam ser inseridos dentro do mercado de trabalho, dentro da educação formal? O que você entende que a gente deveria fazer para mudar essa realidade na juventude carioca e juventude brasileira? O jovem que está fora do mercado de trabalho e fora do ensino, na verdade, ele é um ciclo vicioso, né? O camarada que sai do colégio tem uma baixa escolaridade, acaba não conseguindo emprego, então ele fica nesse ciclo. Acho que o grande desafio é, primeiro, devolver essa juventude para o ensino formal, né? Então tirar essa defasagem de seriedade. Eu acho que aqui tem vários caminhos. Primeiro, fazer uma buscativa para esses jovens voltarem para o ensino formal. Segundo, garantir, e aí eu acho que pode ser um impacto entre as empresas e o poder público, algo que se some com o terceiro setor, mas garantir que o jovem consiga, por exemplo, fazer a prova do Enseja, que garante para ele o certificado em 1 ano. Então, somar o ensino formal a capacitações. A usina tem, por exemplo, um belíssimo programa de incubação e germinação de startups. Então, como esse jovem, os jovens da usina precisam se rematricular no colégio para fazer o curso da usina. Aqui na Secretaria, por exemplo, todos os nossos projetos que nós efetuamos pagamento de uma bolsa auxílio, ou o jovem tem que estar estudando, ou ele tem que se rematricular. Ele tem um prazo para se rematricular. As empresas precisam também ativamente capacitar essa mão de obra. O Brasil é um grande mercado e é preciso que essas empresas tenham essa responsabilidade social de também capacitar, de também incentivar dentro do próprio RH a volta ao estudo e ao ensino formal. E falando dessa coisa, né, da inserção do jovem, né, no mercado de trabalho, né, qual a importância dessa capacitação profissional desses jovens para a indústria do futuro, para essas profissões do futuro, né, que já são profissões do presente, né, para os jovens cariocas, né, levando-se em conta que o Rio, né, hoje se encontra no ápice do bônus demográfico e que a partir de agora, como tu falou, a tendência é a reversão desse cenário. Como é que você pensa que a gente precisa capacitar essa juventude toda aí? Olha,
é uma coisa que tem que ser um pensamento da sociedade, na verdade, porque, como você disse, esse mercado tecnológico veio para ficar. Então, para todas as profissões, agora as tecnologias estão inseridas, né? O comerciante ele não é mais o comerciante, ele é o comerciante e o influenciador digital. Então, você tem uma série de expertises que acabam atravessando quase todas as profissões e que tem muito a ver com essas tecnologias. É urgente que a cidade do Rio de Janeiro, o Brasil, consiga qualificar esses jovens para essa mão de obra cada vez mais tecnológica. Então, esses jovens têm que aprender desde cedo a lidar com as tecnologias, tem que ter, inclusive, uma educação digital, né? A gente fala muito pouco sobre isso, mas uma educação digital para diferenciar o que é fake news e o que não é fake news, uma qualificação para que esse jovem no colégio comece a aprender sobre informática básica, aprender sobre Excel, as secretarias de juventude bem estruturadas e com orçamento para capacitar esses jovens para esse mercado cada vez mais tecnológico. Então, a Secretaria de Juventude, por exemplo, tem os chamados espaços da juventude, em que são cursos essencialmente do mercado 4.0. Operador de drone, operador de impressora 3D, programação, design de games, DJ, que é uma busca para qualificar esse jovem. Porque, eu me sinto como o Cavaleiro do Apocalipse quando eu falo isso, né? Mas o Rio de Janeiro tem um risco de sofrer um apagão produtivo. O Brasil tem um risco de sofrer um apagão produtivo. Nós falamos que quase um terço desses jovens não trabalhavam nem estudavam. Se essa galera envelhece de maneira completamente ociosa, estamos falando de problemas de previdência social, de segurança pública, de geração de renda. Então, é urgente dar essa resposta. E para isso, é claro, tem que haver um investimento grande do poder público, mas mais do que isso, tem que haver uma sensibilização da sociedade em torno da pauta. A gente tem, por exemplo, hoje um déficit de quase 25 mil programadores por ano. Como é que a gente supra essa necessidade do mercado? Capacitando esses jovens, ensinando esse jovem que essa é uma profissão importante e que veio para ficar. Isso aí, a gente tem muito orgulho da parceria que a gente tem com vocês. E a usina ela tem oferecido junto com vocês cursos, né? Tanto na área de marketing, agora a gente vai lançar no ano que vem vários cursos novos na área da qualificação profissional, coisas como o networking, como se vender num pitch, né? numa entrevista de trabalho, como se comunicar nessa entrevista de trabalho, como se comunicar nas redes sociais, né? Como empreender, né? Tudo isso a gente vai criar com vocês agora já a partir do ano que vem, né, tirando de exemplo, né, o que foi o sucesso, que vem sendo o sucesso dos nossos cursos de capacitação em marketing. Né? Então, e aí eu pensando nessa parceria da usina com a Juverio, né, o que essa parceria que foi criada entre a usina e a secretaria, ela trouxe de novo para os jovens cariocas? Olha, essa é uma parceria que, primeiro, mudou a vida de muitos jovens na cidade do Rio de Janeiro. E ela acaba sendo justamente essa grande oportunidade para os jovens. Porque os jovens eles passam pelo nosso ciclo de empregabilidade, então nos nossos cursos de empregabilidade. Muitas vezes, desses cursos, ele acaba tendo uma ideia de empreendedorismo. E aí, quando a gente tem um parceiro, uma empresa, que tem esse compromisso de cuidar da cidade do Rio de Janeiro, de modificar a vida desses jovens, fica muito mais fácil, né? Porque a gente, de alguma maneira, prepara o jovem para o mercado de trabalho e a usina de startups faz com que a ideia dele saia do papel. Então você acaba tendo um ciclo virtuoso e completo de uma política pública. Você pega aquele jovem em maior vulnerabilidade, mostra para ele que ele pode sonhar, dá para ele as ferramentas para ele alcançar esse sonho, e no final de tudo fala para ele que essa ideia pode sair do papel. E essa eu acho que é a grande magia da usina de startups, que ela mostra para esse jovem que o mundo é possível, se você tiver as expertises necessárias. Né? Então, como fazer um networking, como formalizar esse negócio, como tirar esse negócio do papel, é muito transformador você pensar que um jovem de favela, de periferia, tem uma qualificação de primeiro mundo e a partir daquele momento só depende dele dar o próximo passo. Isso que a usina faz, ela acaba realizando sonhos. Legal, cara. Eu fico emocionado e fico muito orgulhoso de escutar isso aí de você,
Porque, na verdade, também, como a gente gosta de falar na usina, né, isso é um MVP que a gente criou com vocês, né, um produto mínimo viável, né, que a gente criou e que vem dando muito certo. A usina desses jovens, ela oferece estágio. Hoje, dentro da usina, da primeira turma de marketing, por exemplo, a gente tem quase, se não estou enganado, 10 jovens trabalhando com a gente na usina, né? A gente tem uma estagiária que também saiu do curso de marketing da gente, que hoje ela está na área de internacionalização da usina, e que a coisa que ela mais fala para mim: pô, Léo, o que eu estou aprendendo com vocês, eu nunca aprenderia em lugar nenhum, eu nunca tive essa oportunidade. A universidade não mostra o que vocês fazem pela gente, né? Isso é bem legal, e a gente eu tenho muito orgulho dessa parceria, porque é exatamente também, se o cara é mais novo, tem metade da minha idade, eu tenho 51 anos, né? Você tem 25, mas é o que eu pensava quando eu tinha a tua idade, era o que tinha que acontecer, é o que a Juve Rio faz, que era buscar as parcerias com a iniciativa privada, buscar as parcerias que apoiassem os jovens, que na minha época não existia esse tipo de coisa, né? E quando eu estudei também no Pedro II, que eu saí do Pedro II, que eu fui depois para o Cefet, por exemplo, né? Naquela época a gente tinha uma ilusão de trabalhar numa grande empresa. Hoje a coisa mudou de uma maneira que o jovem ele já sai da universidade, ou sai do curso técnico, ou sai do ensino médio, ele já quer empreender, né? Seja, sei lá, trabalhando como influencer nas redes sociais, abrindo lá uma loja de reparo de celulares, montando uma startup, como a gente tem feito através dos hackathons, que a gente faz em conjunto com vocês, né? Então, a usina Startup, ela tem muito orgulho de também escutar do secretário especial da Juventude da cidade do Rio, que esses jovens estão ganhando oportunidade através dessa parceria. Eu fico bem contente mesmo com isso. Deixa eu te dizer uma coisa, assim, vocês não ajudam só a Secretaria de Juventude e os jovens, não, vocês ajudam a cidade do Rio de Janeiro, né? Uma informação muito interessante é que o micro e pequeno empreendedor, que em sua maioria é um jovem, que justamente tem esse anseio de empreender, eles são os responsáveis por quase 80% das vagas de trabalho formal. São aquelas 2, 3 a 15 pessoas de pequeno empreendedor que fazem total diferença para o ecossistema produtivo da cidade e do nosso país. Então, a cidade tem que agradecer a parceiros como a usina Startups, que acreditam, capacitam e qualificam o jovem. E é importante dizer, porque às vezes as pessoas pensam: a parceiro da prefeitura está recebendo dinheiro para isso, tem repasse. Não. São parceiros que, pelo contrário, pagam do bolso essa formação. Não tem R$1 da prefeitura para uma parceria como essa. Então, todas as vezes que eu puder, eu vou rasgar cedo, eu vou dizer que é importante, porque é isso mesmo. Ou a gente se une para fazer a diferença, ou a vaca vai para o brejo. É o que a gente entende. Além do lucro que uma empresa tem que ganhar, né, que é para ela subsistir, né, para ela poder ir para frente, criar coisas, gerar oportunidades, ela também tem que doar parte do trabalho dela, do trabalho da equipe que a usina tem, e também colocar a responsabilidade social, apoiar e ajudar as causas em prol de uma sociedade melhor. Isso a gente faz, e nada melhor que vocês como parceiro da gente ali nisso daí. E uma das coisas, né, que a gente acredita, né, é o empreendedorismo, né? A nossa bandeira é a bandeira do empreendedorismo, né? E você, na opinião do Salvino, investir no empreendedorismo é importante para a mudança de vida desses jovens cariocas? Eu acabei de responder sem querer essa pergunta. Você se antecipou. É verdade, mas é super importante mesmo, assim, o mercado empreendedor, e na maioria das vezes... Bom, quando a gente está falando do jovem de favela e de periferia, que é, no geral, quem mais precisa de governo, ele, na maioria das vezes, é um empreendedor nato, porque ele é um empreendedor por necessidade, né? Então, é o camarada que vende uma bijuteria, que abre uma lojinha de açaí, que, de alguma maneira, tenta sobreviver. E quando se tem uma qualificação para isso, ele consegue ir além, ele não está ali só mais para sobreviver, ele está ali como empresário mesmo, passa a se entender como empresário, como alguém que pode e deve buscar cada vez mais. A gente não está aqui, enfim, dizendo que é contra o capitalismo, a gente está dizendo que esse jovem precisa sobreviver, ele precisa de uma qualificação.
ele já tenta de alguma maneira sobreviver. Quando tem essa qualificação, aí ele consegue muito além, muito além. São vários os casos de empresas que surgiram, como a gente diz, na porta de garagem, e se tornaram multinacionais, se tornaram empresas de referência em seus setores. E precisa começar de algum lugar. E a qualificação é sempre esse lugar. Ele precisa saber lidar com dinheiro, entender que o dinheiro que ele tem na conta bancária dele não é o mesmo dinheiro que ele tem no CNPJ dele. Então faz toda a diferença para essa juventude. Legal. E continuando esse assunto do empreendedorismo, né? A usina, junto com vocês, né? Ano passado a gente criou o primeiro hackathon, né? Do Youth Summit. Ele aconteceu no mês de novembro do ano passado, e a gente premiou aquelas equipes vencedoras do hackathon lá naquele evento que a gente teve lá no Museu Olímpico, né? Não foi o da Nave do Conhecimento? Foi, Nave do Conhecimento, ali no Museu Olímpico. Isso aí. E agora esse ano a gente está fazendo o segundo hackathon, né? Esses 2 hackathons que nós fizemos, eles geraram diversas ideias, né, para novos projetos. Como a gente gosta de falar na usina, novas startups, né? Empresas jovens, né, com negócios escaláveis, né? E muitas dessas startups, né, elas solucionam dores, né, que a sociedade, que os jovens, que as empresas necessitam no dia a dia. Você acha como que a gente deve inserir o setor público para apoiar essas iniciativas dos hackathons e essas parcerias, né, que podem se dizer público-privadas, entre aspas, né, para a gente fomentar a criação desses hackathons, e desses hackathons a gente consiga tirar boas ideias, e essas ideias com apoio de empresas como a Usina Startup e outros atores do ecossistema de inovação, a gente possa transformar isso em negócios que vão, no futuro, gerar renda, emprego, criando essa cadeia, né, e esse ecossistema de negócios forte e jovem. Primeiro, a gente precisa preparar a cidade para essa efervescência, né? Então, o prefeito Eduardo Paes, ele tem o projeto do Porto Maravilha, né, que é um esforço muito grande de criar esse ecossistema de inovação e de startups, que é um desafio muito grande, tem sido desenvolvido muito bem. Então, preparando as leis que facilitam a formalização de um negócio, atraindo investimento internacional, reduzindo para aquela região o imposto pago para empresas de inovação e tecnologia que decidiram colocar a sede na cidade do Rio de Janeiro, e indo além. E sempre, é claro, indo além, qualificando a mão de obra local, especialmente a juventude da cidade. Então a gente tem, por exemplo, hoje o Pacto pela Juventude, em que esses jovens eles ficam com a Secretaria de Juventude da cidade do Rio de Janeiro durante 6 meses recebendo uma qualificação e uma bolsa auxílio, e no final desses 6 meses de projeto eles precisam entregar uma iniciativa, pode ser uma empresa, pode ser um projeto de lei, pode ser um projeto social, mas eles precisam criar uma iniciativa que solucione um problema real. E aí é como um grande hackathon, né? Como é que ele pensa, sei lá, a solução para os resíduos sólidos, como ele pensa a solução para a ausência de projetos culturais na sua região. Daí você tem um incentivo para a participação da juventude de uma maneira geral. E aí vem, como eu disse, o ponto final, né, desse ciclo de políticas públicas, que é encaminhar esse jovem. Então, tudo bem, esse jovem ele passou por uma qualificação, ele teve uma excelente ideia, agora como aplica essa excelente ideia? Aí necessariamente precisa ser o setor privado, o terceiro setor absorvendo esse jovem, né, que ele trata as ideias que são produtivas para a cidade, as ideias que são factíveis e viáveis de serem executadas. Então, é muito importante ter essa conexão. Eu sempre digo que é um pacto de defesa da juventude, que é isso, o poder público não consegue sozinho. Então, a gente precisa do poder público, é claro, mas também precisa das empresas, também precisa do terceiro setor, todos unidos para cuidar do futuro da cidade, que é a juventude. Isso é legal que você falou do pacto, né? Porque do pacto saíram
algumas startups, alguns projetos que hoje são incubados dentro da usina. E do prêmio Edson Luiz também. Né? E a gente, não sei se você lembra, quando teve o prêmio Edson Luiz, que foi lá no Jockey Club, que terminou o prêmio, eu falei, a gente vai incubar essa galera toda, a gente vai transformar essa galera em empresas. Ao vivo, tudo ao vivo. Foi ao vivo, foi verdade. A usina é assim, é tudo assim, de supetão, né? E aí a gente pegou essa galera e a gente criou, né, uma incubadora, né, do cluster Juvitec, né, um cluster de empreendedorismo jovem da usina. Essa incubadora recebeu esses projetos. Esses projetos hoje, eles praticamente se transformaram e se consolidaram no mercado. Alguns projetos não foram à frente, né, ou seja, os jovens mudaram de rumo, de caminho, né, outros continuaram. A gente agora tem dessas startups, a gente conseguiu colocar elas na aceleradora que a gente criou dentro desse cluster. Então, da incubadora eles já estão na aceleradora. E tem 2 projetos internacionalizando. Isso tudo em menos de um ano. Né? Então, a gente acredita, né, nesses projetos, a gente capacita eles, a gente bota eles no caminho, a gente trabalha com eles nos planos de negócio e eles vão agora caminhar com as pernas próprias e conseguir esse êxito, né, profissional e como empreendedores que eles são. Tá? Então, para todo mundo que está assistindo a gente, é muito importante essa oportunidade e que sirva de exemplo para outras empresas gigantes do Brasil que apoiem esses projetos jovens da Secretaria Especial da Juventude do Rio e de outras secretarias pelo Brasil afora. Não percam essa oportunidade, que vocês vão fazer um bem à sociedade e vão transformar os sonhos dos jovens, igual vocês tiveram lá atrás, em realidade. E, Salvino, eu tenho mais 2 perguntas antes do ping-pong rápido contigo. Tá? Você falou do Pacto da Juventude. Eu queria que você falasse de 3 ações importantes que a Secretaria da Juventude fez e faz, né, para a cidade do Rio. Um deles é o Pacto. Outros são os espaços da juventude e o outro são uma sacada maneira que vocês tiveram, que para mim é a Casa da Juventude. Conta aí, rapidinho, para quem não conhece, como são esses projetos. E galera, de todo o Brasil, copiem, porque isso dá certo aqui, copiem, leve isso para o Brasil inteiro, vocês vão transformar a juventude brasileira. Fala aí, bom, quem quiser copiar, conta com a gente, que a gente manda tudo como foi feito, porque o importante é o que deu certo ser multiplicado. Exatamente. Quando a secretaria foi criada, né, não existia nada de juventude na cidade. Né? Antes era uma coordenação muito pequena, muito pouco efetiva. Então, nosso desafio era pensar como atrair o jovem. E para atrair o jovem, é claro, se você quiser falar a linguagem jovem, ter algo que faça sentido para esse público. Então, começando pela casa, o que nós pensamos? É que nós precisávamos de grandes equipamentos públicos capazes de qualificar esse jovem, mas que fosse um verdadeiro oásis para essa juventude. Então, nas casas da juventude, os jovens que participarem que entrarem nesse equipamento público vão encontrar lá mais de 100 cursos entre online e presenciais para serem feitos, que vão desde a área de estética, então barbeiro, transista, manicure, até a área de tecnologia, com informática, programação, robótica. Esses equipamentos, eles têm também uma equipe psicossocial muito grande, né? Então tem psicólogas, pedagogas, para tratarem desses jovens, tem bibliotecas, tem laboratórios de informática e tem também as atividades físicas. Então, aula de samba, aula de funcional, aula de zumba. A nossa ideia é que, como eu disse, seja oásis para o jovem. Se o jovem quiser ir lá fazer um trabalho do colégio, da faculdade, se ele quiser fugir de uma realidade conflitante, se ele busca um encaminhamento para um profissional mais qualificado, um atendimento mais qualificado no CAPES, ou, enfim, na rede da prefeitura, ele pode ir até esse equipamento. Mas esse equipamento ele é muito grande e muito custoso. Então, a segunda etapa foi pensar como dar capilaridade para esse trabalho. E assim surgiram os espaços da juventude. Os espaços da juventude funcionam como equipamentos satélites das casas da juventude, que são pulverizados pela cidade
e ali o jovem encontra a qualificação tecnológica. Então são 10 cursos na área de tecnologia, como eu trouxe aqui, operador de impressora 3D, DJ, internet das coisas, robótica. E nesses espaços da juventude, ele pode fazer os cursos de maneira também, todos os cursos, na verdade, de maneira completamente gratuita, e pode ser encaminhado também para a Casa da Juventude. Ele passa a conhecer a Casa da Juventude. E aí, para dar ainda mais capilaridade à secretaria, já que equipamentos públicos são custosos, né, mas é uma estrutura física que precisa existir para eles serem colocados e disponibilizados para a sociedade, foi criado o Pacto pela Juventude. Que o Pacto pela Juventude, aí sim ele está no bairro, ele acontece na praça, ele acontece na rua, acontece simultaneamente em 60 territórios da cidade do Rio de Janeiro, impactando diretamente 600 jovens que recebem uma bolsa auxílio para estar no projeto e indiretamente mais de 20 mil jovens todos os anos. Então, é onde a Secretaria busca qualificar esse jovem no território, jovem de maior vulnerabilidade. E assim a gente tem uma série de projetos e equipamentos que conseguem, de alguma maneira, buscam, pelo menos, dar conta da dimensão do que é a juventude da cidade do Rio de Janeiro, dar conta de trazer esse jovem, de receber esse jovem, de encaminhar ele, de alguma maneira, para dar o próximo passo na sua carreira e na sua vida pessoal. Legal. Eu falei isso tudo porque, primeiro, as coisas boas, eu acho que elas precisam ser replicadas, copiadas e levadas para todos os lados. E segundo, que no ano que vem, né, o Rio vai receber o Youth Vent, né, o Youth do grupo do G20. Né, e eu acho que essas ações que vocês fazem aqui, além de ser replicadas, né, no Brasil inteiro, eu acho que elas têm que ser replicadas no mundo inteiro. Né? Apesar que a gente está falando do G20, a gente tem países muito poderosos nesse grupo do G20, né? Mas eu tenho certeza que lá eles não fazem o que vocês fazem. Tá? Então, vai a última pergunta antes do ping-pong. O Rio será a sede do Youth G20 no próximo ano. Quais são as suas expectativas, estando à frente da Juve Rio, que eu tenho certeza que a Juve Rio terá um papel de extrema importância nesse encontro? O que a Juve Rio vai fazer, o que o Solvino vai fazer, e mais, como a Juve Rio pode também juntar parceiros como a usina e outros parceiros para que trabalhem junto com vocês dentro desse grande projeto que vai ser o Youth G20 aqui na cidade do Rio. O Rio ele tem uma oportunidade muito grande, primeiro de se apresentar para o mundo, né? Então a cidade que já foi sede das Olimpíadas, a cidade que já foi sede dos Jogos Pan-Americanos, da Copa do Mundo, volta ao cenário internacional dos grandes eventos, né, de uma maneira muito positiva. Então o mundo inteiro vai estar olhando para a cidade do Rio de Janeiro no ano que vem. O que o Rio vai mostrar para o mundo, o que a gente vai deixar de legado. O Y20, que é esse encontro de juventude do G20, vai ser feito aqui na cidade do Rio, e o que a gente quer transmitir para o mundo é que a solução, porque muito dos anseios da juventude, eles acabam sendo compartilhados pela juventude no mundo inteiro. Então, eu diria que dois principais anseios, por exemplo, que atravessam a juventude global são as mudanças climáticas e é o futuro do mercado de trabalho. E nesse momento em que o mundo olha para o Rio, nós podemos mostrar políticas públicas que estão sendo muito bem sucedidas para que elas sirvam de exemplo e também para que elas sejam aprimoradas. Né? Então, a cidade do Rio tem o programa Emprega Juve, tem o Pacto pela Juventude, e nós queremos apresentar isso para essas jovens lideranças do mundo inteiro que vão vir aqui debater o futuro do planeta na cidade do Rio. Mas como o Rio também escuta iniciativas do mundo inteiro para aprimorar suas próprias políticas. É de verdade um espaço de troca muito importante, enriquecedor, em que diversas culturas se encontram para esse debate, mas mais do que isso, acho que esse encontro ele também tem que deixar algo de concreto para a cidade do Rio. Né? Então, eu nem podia dizer aqui, ó, o pessoal já está me olhando ali. Dá spoiler, vai. Mas nós queremos construir, junto com esse grupo de jovens lideranças do G20, uma carta intergeracional que aponte o compromisso das cidades do mundo para o futuro das suas juventudes. E dentro dessa carta, colocar medidas concretas de transformação da vida desses jovens. Né? Que a gente devolve para a sociedade. Fala, tudo bem, fizemos um grande evento aqui, mas de concreto, o que saiu? Foi só conversa?
Então, tem que ter esse documento que norteie políticas públicas de juventude por pelo menos, eu diria, 10 anos. Maravilha, maravilha. Gente, esse cara aqui, Salvino, é o melhor secretário de juventude do mundo, não é só do Rio, não. Tá? Eu vou pro ping-pong com você, cara. Vamos lá. É rapidinho. Bora. CDD. Minha casa. Família. CDD. Juve Rio. Olha, agora fiquei. É difícil falar. Juve Rio se tornou minha vida. Eu estou aqui todo dia, de segunda a segunda, então é um lugar que eu me sinto feliz e me encontro. Era para ser mais rápido, desculpa. Não, tranquilo. Pacto da Juventude. Transformação. Vasco da Gama. Aí, olha só, ele conseguiu tocar em todos os meus amores. Você falou Juve Rio, família, CDD e Vasco da Gama. É minha vida. Pronto, fechou. Rio de Janeiro. A melhor cidade, a mais bela de todas, é a cidade do Rio de Janeiro. Qual o hobby do Salvino? Vasco da Gama. Escola de samba. Completamente careta. Unidos da Tijuca. Educação. Como assim? E aí você... Educação. Espaço da juventude. Empreendedorismo. Usina de startups. Eduardo Paz. Meu pai, meu segundo pai. Deus. Minha fé, minha base. E a última. Usina de startup. Meus parceiros e meus irmãos. Cara, obrigadão de verdade. Gente, a gente encerra aqui esse bate-papo com o Salvino. E fiquem atentos às nossas redes. Sigam a Usina, sigam a Juve Rio, sigam o Salvino. E tamo junto aí, galera. É isso, gente. Obrigado. Vocês viram que eu sou uma vergonha nesse negócio de bate-bola, jogo rápido. Mas é isso. Sigam a gente e compartilhem também, porque às vezes as pessoas buscam uma oportunidade e a oportunidade está um compartilhamento de distância, um amigo, um familiar, um namorado, uma namorada. Então depende de você acender uma luz da pessoa que está ao seu lado. Compartilha, comenta, curte e vamos junto. Valeu, gente. Tchau, tchau.